O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. É o professor Antônio de Albuquerque Souza Filho. Ele tem um currículo extenso, foi engenheiro agrônomo, formado pela Escola de Agronomia, chefe de escritório do Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, coordenador da Comissão de Desenvolvimento do Vale e dos Carais, na região do Cariri, professor da Universidade Federal do Ceará, foi reitor também da Universidade, secretário de Educação do Estado do Ceará. Ele veio aqui principalmente e para lançar este livro, O Meu Percurso na Universidade. Mas, professor, eu queria, antes de começar o programa, começar um pouco da sua história lá no passado, né? Como foi que, de repente, o senhor disse assim, não, eu quero ser professor? Quando foi que o senhor chegou a essa conclusão na sua vida e quanto tempo faz isso? É interessante, na vida da gente tem o que a gente chama as oportunidades, né? Eu contava muito a história interessante para os meus alunos, não sei se eu posso contar aqui para você. Com certeza. Quando eu dava aula, dizia assim, olha, eu aprendi quando eu trabalhei no Rio Grande do Norte, no antigo Serviço de Extensão Rural, ANCAR, hoje é Emater, Rio Grande do Norte, um agricultor me contou uma história muito interessante. Ele contou o seguinte, que tinha um rei, que tinha um reinado muito grande, mas só tinha uma filha. E ele já estava ficando velho, e ele estava assim, muito preocupado com quem ele queria deixar para tomar conta do reinado, porque a filha não casava. Então ele anunciou no reinado que qualquer pessoa que quisesse casar com a filha dele teria que passar por uma prova. Aí todo mundo naquele tempo ficou meio apreensivo, se inscreveu, mas sempre tem um mais afoito, se inscreveu. E num determinado dia, numa praça principal, estava lá toda a família real, e tinha um curral, uma porteira e 3 cavalos, um preto, um branco era um preto, um branco e um avermelhado. Aí disseram, bom, vamos soltar o primeiro cavalo. Soltaram o cavalo avermelhado, todo mundo, segura, vocês não, deixa passar o primeiro cavalo. Soltaram o segundo cavalo, o cavalo era o branco não, o branco foi o último, soltaram o outro, a cor que tinha, né? Então eu vou pegar o terceiro que dá a sensação. Aí quando soltaram o terceiro cavalo, que era o cavalo branco, então ele disse, agora que eu vou segurar esse cavalo. Quando ele correu para segurar a cauda, que ele tinha que segurar o cavalo para a cauda, o cavalo era cotó. E ele então não segurou. Então o ator dizia, na vida da gente, a gente às vezes tem uma primeira oportunidade e deixa passar. Tem uma segunda oportunidade e deixa passar. Quando a gente quer a terceira, a gente nunca deixa passar. Então eu contava muito essas histórias aos meus alunos, dizendo o seguinte, olha, quando vocês terminarem a universidade, quando tiverem uma oferta do emprego, esse emprego pode ser um emprego salário baixo, então vocês vão ter uma experiência, vão se relacionar, vão ter a oportunidade de produzir alguma coisa, e daí vocês vão saltar para outra oportunidade que vão surgir na vida. Nunca deixe passar as oportunidades. É interessante que eu contei uma vez isso numa reunião de mineiros, e os mineiros me disseram assim, aqui em Minas é diferente. O primeiro cavalo que passar vai ter tanto mineiro pendurado na cauda desse cavalo, que não sei se o cavalo aguenta o peso dos mineiros, né? Então eu nunca deixei passar oportunidades. Quando eu terminei a agronomia em 62, aquele tempo era um tempo de ouro na agronomia. Nós tínhamos 5, 6 empregos a escolher. Tinha o Ministério da Agricultura, tinha a Secretaria de Agricultura, tinha a Sudene, tinha o Banco do Nordeste, tinha a Universidade, tinha o Serviço de Extensão. E eu, como estudante, trabalhava no Estado, eu trabalhava no antigo Departamento de Saneamento e Obras Públicas, DSOP, que hoje está desaparecido, é ali onde é hoje o Dragão do Mar, o Centro Cultural Dragão do Mar. Então, eu, naquela ideia de ser funcionário público, às vezes a gente cai nessa bobagem, eu dei meu nome para o Ministério da Agricultura, que precisava naquele tempo contratar 50 agrônomos e não conseguia 50 agrônomos, porque tinha criado o Serviço de Promoção Pecuária. Como não saiu a nossa nomeação, só veio sair muito tempo depois, quase um ano depois, eu resolvi ter uma experiência fora do Estado do Ceará. E fui para o Rio Grande do Norte trabalhar na antiga ANCAR, hoje é Emater. E ali eu aprendi muito, foi como se fosse assim, um 5º ano de agronomia que eu tivesse feito. Ali eu fui trabalhar com agricultores, trabalhei na colônia de japoneses e brasileiros. E depois eu vim para o Ministério da Agricultura, fui trabalhar no Cariri. O Ministério da Agricultura, na região do Cariri, naquele tempo, tinha a Comissão de Desenvolvimento do Vale dos Carás.
que eu pensei que fosse uma grande comissão de desenvolvimento do Vale. O Vale do Caraça compreende Crato, Juazeiro e Barbalha. Então eu pensei que fosse uma grande comissão. A comissão que tinha lá era eu, um motorista e um jipe. Essa era a famosa comissão que eu encontrei lá. Eu comecei um trabalho de levantamento de todo aquele vale, etc. Mas o Ministério não tinha muito atrativo, era dificuldade a gente para conseguir as coisas, o dinheiro não chegava, e eu vi que não tinha muita perspectiva. E naquele tempo, para se entrar na universidade, você era convidado ou pelo diretor ou por um outro professor, no caso naquela época eram chamados catedráticos, que te convidava para ser assistente. Então, o doutor Prisco, que estava naquele tempo expandindo a Escola de Agronomia, depois transformada em Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, através de um colega, mandou me convidar para conversar com ele. Então eu fui conversar com ele e ele me fez uma oferta, você podia vir para cá e etc. Começar aqui a trabalhar e eu resolvi largar e vir para a universidade. E assim eu comecei minha vida na universidade. E o interessante é que naquela época nós entramos na universidade, só tinha um quadro de estatutário, que era o efetivo, e a CLT, né, a Consolidação da Lei Trabalhista. Mas havia qualquer problema burocrático, não sei exatamente o que era, então nós éramos recibados. Nós tínhamos determinados convênios, digamos, Banco do Nordeste ou Sudene, e pagávamos os professores que iam entrando através de um recibo mensal, que era uma insegurança muito grande, ninguém sabia se no final do ano a gente continuaria e continuaria sendo contratado ou não. Depois de um certo tempo é que foi regularizada a situação de todo aquele grupo que entrou, que era enorme naquela época, para a CLT, e depois com a Constituição de 88 fizemos um concurso e passamos para o quadro estatutário. É aí que eu comecei as minhas atividades como professor. Aí depois você foi para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos. Naquela época, a Universidade Federal do Ceará, que o doutor Martins foi o primeiro reitor da Federal do Ceará, ele foi um homem de muita visão, né? Para a época, que é um homem que não tinha nunca visitado assim grandes universidades, mas ele teve uma visão muito boa. Ele saiu visitando as universidades, saiu chamando pessoas com ideias para oferecer para a universidade, e aí ele criou uma série de programas inovadores, as casas de cultura, né, que foi uma coisa que ninguém imaginava aqui no Ceará, alguns tipos de pró-reitorias, né, que não tinha aquela estrutura em outras universidades, convênios com universidades europeias, convênios com universidade americana, entre elas a Universidade do Arizona, para melhorar a área das ciências agrárias. E esse convênio possibilitou a ida de vários professores. No meu caso, a gente geralmente na Federal era lotado num departamento, eu era lotado no Departamento de Economia Agrícola. Então, no meu caso, eu fui para a Universidade de Wisconsin, em Madison, campus de Madison, através de uma bolsa da Fundação Ford, que tinha firmado um convênio com a Federal do Ceará e o Banco do Nordeste para criar o mestrado em Economia Rural. Aí foi a oportunidade que eu fui, que é uma experiência muito interessante. Agora, eu lendo aqui o seu livro, para você ver como eu li, você teve sempre muita dificuldade, né? Principalmente, por exemplo, na época que você foi reitor da UFC, eu vi que chegou um dia o pessoal do financeiro e disse para você que tinha R$20 no caixa e que tinha que fechar tudo. Como é que é essa história? É verdade. É o seguinte, eu fui reitor no tempo das chamadas vacas magras. Para você ter ideia, primeiro eu peguei 3 ou 4 ministros da educação, né? Peguei o plano Collor II, o plano Marcílio, o plano Real, quer dizer, foram vários planos econômicos. E cada plano desse tinha um enfoque, era mudança de sistema administrativo, etc. Então, esses planos, geralmente, nós começamos o início dos anos sem ter recursos financeiros. Em 94, por exemplo, o orçamento de 94 só foi aprovado pelo Congresso em final de outubro, começo de novembro de 94. Não é que não vinha dinheiro, vinha o mínimo necessário para pagar pessoal, para pagar algumas pequenas despesas de água, telefone, etc. Mas para investimento, por exemplo, não vinha nada. Né? Para outras necessidades não vinha nada. Então, realmente chegou um determinado... E a universidade, quando eu assumi, estava com a autoestima muito baixa. Nós começamos um trabalho para melhorar a autoestima das pessoas da universidade, e uma das coisas, os compromissos que nós tínhamos dito para os professores, os pesquisadores da universidade, era o seguinte: cada professor
que apresentar um trabalho científico para um congresso, seja nacional, seja internacional, etc., ele terá o apoio da universidade em termos de diária, passagem, para participar desse seminário, desde que o trabalho seja aceito. Então, cresceu muito a produção científica nessa época da universidade e a participação muito elevada das pessoas. Então, nós tínhamos que fornecer constantemente diárias, passagens aéreas, etc. E chega um dia lá o pessoal da administração, o pró-reitor da administração e o diretor do departamento de contabilidade diz: olha, nós não temos dinheiro hoje. O dinheiro que tem na universidade é R$20. E nós temos que parar imediatamente tudo que tem que ser executado aqui dentro. Todos os projetos vão parar, porque não tem dinheiro. Eu disse: não, se nós pararmos isso, vai ser uma ducha de água fria. As pessoas não vão mais acreditar no que nós estamos prometendo para eles. Eu vou amanhã para Brasília tentar arranjar alguma solução. No outro dia segui para Brasília, fui ao Ministério da Educação, conversei lá com os setores financeiros, etc. Disseram: olha, infelizmente nós não podemos lhe atender. Aí eu me dirigi para o Ministério da Fazenda, cheguei lá, falei com as pessoas, também já, infelizmente nós não temos condições de lhe ajudar em nada. Bom, agora eu vou para a política. Aí eu me dirigi ao Congresso, naquele tempo, o senador Mauro Benevides era o presidente do Congresso Nacional, né? Então eu fui até ele, contei a situação: o senador, está acontecendo isso, assim, assim, e nós temos uma situação muito séria. Ele disse: espera aí, porque aqui eu vou ligar direto para o ministro da Fazenda, porque ele tem os interesses dele aqui, então agora eu vou conversar com ele em cima disso que você está me solicitando. Imediatamente ele telefonou na minha frente, falou com o ministro, e ali imediatamente ele disse: não, mas eu quero que você libere o dinheiro agora. O ministro liberou na hora o dinheiro, eu já voltei com a liberação de recursos. Quer dizer, essa é uma história que eu cito nesse livro, destaco a participação do senador Mauro Benevides, que realmente ele foi extraordinário nesse momento para solucionar o problema sério que nós estávamos vivenciando. Mas por que foi tão difícil a sua gestão, a sua entrada, você ser aceito como reitor? E você conta também aqui no livro. Também conto na história do livro, da posse, da eleição e da posse. Nós estávamos no ano de 91, né? Eu era diretor do Centro de Ciências Agrárias pela segunda vez, né? Estava lá como diretor do Centro de Ciências Agrárias. E realmente eu não tinha pretensão de ocupar mais nenhum cargo. Eu nunca me planejei para ser reitor da Universidade Federal. Isso não fazia parte do meu projeto pessoal. Mas aí já tinham 2 candidatos lançados, que eu cito no livro, que era o professor Raimundo Holanda, que era o vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, e o professor Flávio Torres, que era o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade. E então eu fui procurado no meu gabinete por um grupo de professores de várias áreas, das engenharias, da medicina, do centro de ciências, do próprio Ciências Agrárias, dizendo: olha, tem 2 candidatos que são pessoas que nós não temos nada contra eles, mas nós achamos que eles não preenchem as necessidades que está precisando a universidade nesse momento. Nós estamos precisando de uma pessoa que tem experiência administrativa maior, que possa agregar outras áreas, etc. E como você foi já diretor aqui várias vezes, foi secretário da Educação, trabalhou no Ministério da Educação como secretário de 1º e 2º graus, então nós gostaríamos que você pudesse ser um dos candidatos. Eu digo: não, eu não vou ser candidato, porque a altura dessa todo mundo está com compromisso com os candidatos, e realmente eu não tenho condições, e a minha família não quer. Aí o pessoal foi embora, depois voltaram novamente, um grupo maior, me convidaram para sair, para a gente conversar à noite no restaurante, no barzinho, nós ficamos lá conversando até 2 horas da manhã, e a pressão em cima, você tem que aceitar. Aí eu resolvi: bom, eu vou aceitar numa condição. Primeiro, se vocês me apoiarem. Segundo, eu não assumo compromisso com ninguém daqui. Eu não, porque era muito comum na universidade, na época, não sei se hoje é assim, as pessoas darem apoio político em troca de alguma coisa. Ou para ser pró-reitor, ou para ser diretor de um departamento, ou chefe de um órgão suplementar da universidade. Chegava até o cúmulo de dizer: eu estou precisando de um ar-condicionado na minha sala, se você me der um ar-condicionado eu posso lhe apoiar. Até estou precisando de um birô, se você me der um birô. Tá? Chegava a esse cúmulo dos cúmulos, né, que nós sabíamos que existia naquela época. Eu disse: mas eu não tenho nada para oferecer a ninguém, nem concordo com esse tipo de oferecimento. Então, depois disso, aí nós entramos na luta com um atraso enorme, né? Aí já tinham várias pessoas que, inclusive, se encontravam comigo: olha, se eu soubesse que você era candidato,
eu não teria assumido compromisso com os outros, mas como você somente agora, eu infelizmente já assumi compromisso. E realmente, para surpresa minha, ainda fiquei com 15% da votação global da universidade, ganhei por mais de 80% na minha área, como diretor de CNH, no meio dos alunos, professores, etc. E aí havia muito também naquela época, porque você vê o seguinte, o primeiro governo eleito diretamente foi o do Collor. Né? É verdade. Então havia muito aquela, é como eu falo no livro, era como se nós tivéssemos uma pressão, uma panela de pressão que você tira a tampa. Você vinha do regime militar, né? Com toda aquela opressão que existia antigamente, você vinha de uma eleição indireta, frustrada com aquela campanha da eleição direta, com Sarney, né? Que todo mundo achava que representava aqueles padrões antigos, etc. E aí havia um surgimento muito forte de sindicatos, de associações e de participação de partidos políticos, né? Aqueles mais novos que tinham surgido, como o Partido dos Trabalhadores e outros, cada qual reivindicando participação, presença maior dentro da universidade. E essas pessoas, por acharem que eu havia trabalhado com o governador Virgílio Távora como secretário de Educação, e por ter trabalhado com o ministro Rubens Ludovico, Ministério da Educação, eu era uma pessoa que não devia estar ali. Eu era uma pessoa extremada de direita, com ideias ultrapassadas, e que eu fosse para lá seria calamidade para a universidade. Aí fizeram pressão durante toda a sua administração. Fizeram pressão durante o processo, depois que saiu. No dia da eleição, no dia que houve a consolidação da chapa, no conselho, no colegiado universitário, que era formado com o conselho universitário, conselho de ensino, pesquisa e extensão, conselho de curadores e mais representantes da sociedade civil, como as classes produtoras, intelectual, classistas, etc., eu fui o mais votado, para surpresa minha, né? Porque os estudantes só votaram no professor Raimundo Holanda, que era o candidato normal dele, né? E uma parte dos professores votaram no Raimundo Holanda e outra parte votaram no professor Flávio Torres. Como eu não tinha atrito com ninguém, e o Flávio Torres havia dito para nós que a gente tinha se acertado antes da reunião pelo reitor Hélio Leite, que a gente obedeceria o resultado da consulta, então, na hora, todo mundo votou em mim e eu fiquei no primeiro lugar da lista. Né? A lista oficial que ia para a consideração do presidente da República. Então, a partir daquele momento, os estudantes, o diretor central dos estudantes, do sindicato dos funcionários, da associação de professores, acharam, fazia uma pressão muito grande, dizendo, primeiro, que eu tinha que renunciar, segundo, que se eu fosse nomeado, eu não assumiria, e terceiro, se eu assumisse, eu não terminaria o meu mandato. No dia lá desse processo, um estudante representante, os estudantes ficaram muito revoltados com o resultado na sala do Conselho Universitário, um estudante disse que todos os professores da universidade eram um lixo. E que os professores que estavam ali eram pior do que lixo, que não mereciam nem ser reciclados. Aí foi que eu pedi a palavra e disse, olha, eu tenho uma história nessa universidade, fui aluno, fui professor, passei por algumas funções. O pacto foi assumido, eu cumpri integralmente até agora. Agora eu quero dizer o seguinte, eu não vou brigar para ser reitor, mas se porventura eu for nomeado reitor, eu quero deixar bem claro que eu vou assumir, eu vou exercer o cargo de reitor e não vou ter medo de ninguém. E aí foi o que eu fiz durante o meu período, né? Eu tive depois que assumi, mais 6 meses de pressão, 6 meses. E teve um episódio que você desceu como ministro? Foi. Inclusive no dia que fui assumir a posse, eles quase que me matam em 2 momentos. Um momento eles vieram com uma faixa enrolando no meu pescoço, eu cortei, depois vinham feito um castete por trás para bater na minha cabeça. Mas isso aí não teve problema, mas um dia eu estava lá e chegou o ministro José Goldenberg, que tinha vindo ao Ceará para outra coisa, que não era visitar a Universidade Federal do Ceará. E o Goldenberg, então, o ministro Goldenberg foi até meu gabinete. Quando eu estava lá, conversando com ele, fazendo uma visita de cortesia, ele chegou com o major da polícia ajudante de ordem dele, ele veio com elementos da Polícia Federal, que estava cobertura a ele. E aí, em determinado momento, ele chegou lá, uma mensagem dos estudantes que queria reunião com o ministro. Aí o ministro disse, olha, os alunos estão querendo uma reunião comigo, eu posso fazer reunião? Eu disse, que é isso, o senhor é o ministro, determina o que o senhor quiser.
Eu só peço um favor, que o senhor não faça reunião no meu gabinete, faça na vice-reitoria, porque eu não recebo esse grupo que está aí. É um grupo radical e eu não quero conversa com ele. Aí o ministro foi lá, conversou, voltou para mim e disse, olha, eles pediram que eu assinasse um ato lhe demitindo. Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer esse negócio desse. Aí não fica mais conversando um pedaço, aí chega apavorado lá no gabinete o major e o pessoal da Polícia Federal e diz, olha, o ambiente lá embaixo está muito tenso, os alunos estão revoltados e ministro, nós vamos tentar tirar o senhor daqui. Nós temos o carro oficial para o senhor entrar, mas se o senhor não conseguir entrar no carro oficial, nós temos um Fiat branco pequeno, dirigido por um agente da Polícia Federal, nós vamos levar o senhor para lá e então nós vamos tentar tirar o senhor daqui. Aí o ministro foi se levantando e eu fui me levantando, aí o oficial, tem uma coisa, reitor, o senhor por favor não desça, porque a nossa função é dar cobertura de segurança ao ministro, nós não podemos dar ao senhor. Então é melhor o senhor não ir, porque o negócio está muito tenso lá embaixo. Eu digo, olha, se eu não descer com o ministro, eu jamais volto a esse gabinete. Eu vou descer com o ministro, vou até lá embaixo com o ministro. Vocês cuidem do ministro, que eu cuido da minha segurança. Essa é a função própria minha. Vocês vão lá e deem segurança ao ministro. Nós descemos, foi realmente uma situação horrível, porque o ministro estava no carro oficial, os estudantes batiam para virar o carro, ele descia, botava o carro fora, estava em frente ao auditório pessoal da reitoria, corria para o outro lado, aí batiu de novo, daqui um pedaço, trouxeram para o outro lado, botaram o ministro no Fiat branco, jogaram o ministro, os estudantes estavam chutando o Fiat, e os estudantes saíram na carreira com o ministro daquele Fiat. Então eu estava ali no gramado, fiquei lá embaixo e eles fizeram um círculo em torno de mim. E ali começaram a me xingar. Aí eu fiquei esperando que eles xingassem bastante, né, para desopilar o que eles estavam sentindo. Falaram, gritaram, depois de um bom pedaço, e eu olhando nos olhos deles todos, né? Aí disse, bom, vocês terminaram, agora abram a roda que eu vou passar. E eu quero ver quem é que vai me empatar passar aqui. Aí parti na direção da roda. Eles abriram a roda e eu passei no meio, e daí em diante terminou toda a confusão. E como é que terminou esse seu mandato junto com os estudantes? É o seguinte, nós tivemos uma pró-reitora de ações estudantis muito boa, a professora Vera Clé, que fez um trabalho excelente de relacionamento com os estudantes. E nós tivemos vários diálogos com vários grupos de estudantes, né, para viagens que eles queriam, para participação em seminários que eles desejavam, participação esportiva, apoio a movimentos que eles fizeram. Naturalmente, aqueles mais radicais, eu não conversei mais com eles, nem eles conversaram comigo. Mas é um fato interessante. Eu vou contar aqui um fato interessante. Eu, depois que deixei a universidade, eu fui superintendente do SEBRAE durante 2 anos. Eu lembro. E nós estávamos numa feira lá no centro de convenções. Eu estava lá naquele movimento muito grande, e lá veio um rapaz assim, com um boné na cabeça e tal. Ele chegou para mim e disse, professor, quer dar licença? Aí, pois não, o que é? Aí disse, talvez o senhor não esteja me conhecendo. Aí comecei a olhar assim para ele, comecei a identificar que era um daqueles mais radicais. Aí eu disse, muito bem, o que é? Ele disse assim, eu queria pedir chegar perto do senhor e dizer, primeiro eu queria lhe pedir desculpa pelo que nós fizemos do senhor naquele tempo. O senhor realmente não merecia aquilo. Nós extrapolamos demais aquele tempo do senhor. Eu digo, olha, não se preocupe com isso, porque vocês eram jovens. Todo jovem é empolgado. Vocês, naturalmente, eram direcionados por outras pessoas, vocês iam pelo direcionamento das outras pessoas. Isso já passou, não se preocupe com isso. Aí ele disse, o senhor então me desculpa, não, rapaz, não vamos mais falar nisso, acabou, vá. Aí ele disse, eu posso pedir outra coisa ao senhor? Pois não, o que é que você deseja? Nós podemos ir até ali o bar e tomar um chopp? Vamos, aí eu fui com ele no bar, batemos as canecas, tomamos chopp, conversávamos, né? E assim eu tenho encontrado muitos, inclusive no livro, no final da minha administração, tem um aluno que, os alunos que estavam lá presentes, deram depoimento nesse sentido, que começaram, que mudaram, né? Porque realmente... E por que você tomou a decisão de escrever esse livro para contar essas histórias que estão aqui no livro, professor? Olha, é o seguinte, esse ano está completando 19 anos que eu deixei a reitoria. Então, no Brasil, é uma coisa muito interessante. O passado é fácil de ser esquecido. As pessoas esquecem. Você vai para outra sociedade, por exemplo, você pega a sociedade americana, as pessoas que passam por determinadas funções, todos eles escrevem um livro.
Eu me lembro que quando eu estava na reitoria, eu recebi a visita de um ex-reitor de uma universidade americana que estava sendo pago pelo governo americano para visitar a América do Sul, só para contar como é que ele tinha sido como reitor, que ele tinha realizado como reitor. E nós, não tinha nada que nós não tivéssemos fazendo diferente do dele. Sendo que ele tinha muito dinheiro lá e nós não tínhamos dinheiro aqui, né? Então, eu depois, muitas pessoas se encontraram comigo e diziam, rapaz, foi uma pessoa que entrou debaixo de pedras e saiu debaixo de flores. Então você tem que contar esse período. A Casa Amarela é do seu período, né? A Casa Amarela já existia, mas eu falo aí na Casa Amarela. Então, eu comecei a achar que era interessante contar esses fatos, né? Então comecei, eu guardo todo o material, por onde eu passo, eu tenho cuidado de guardar todo o materiais, por exemplo. Aí eu tinha relatórios guardados, né, de setor da universidade, eu tinha cópias que eu mandei tirar quando eu estava saindo de todas as reuniões do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e do Conselho Universitário. Eu tinha publicações que nós tínhamos feito no nosso período, com alguns projetos, etc. E aí eu aproveitei para narrar alguns fatos interessantes, inclusive fatos, como exemplo, na parte de informática, né? A parte de informática foi uma área que, quando nós entramos na universidade, a universidade tinha 57 computadores, microcomputadores, a maioria XT. E tinha um computador enorme na parte do núcleo de processamento de dados, do NPD, CPD, né? Que era o DEC 10, que era o tamanho de uma máquina de trem, que era um negócio lento, ali se fazia folha de pagamento, se fazia, imprimia um bocado de coisa, toda a informação era feita ali. Então eu disse, isso não pode continuar. Então eu comecei, é o seguinte, como a gente não tinha dinheiro no orçamento, eu disse para o pessoal, olha o seguinte, quem não tem dinheiro, ficar só chorando não resolve nada. Então nós criamos, junto à Pró-Reitoria de Planejamento, um grupo para elaborar projetos. Eu chamava lá internamente, nós chamávamos uma fábrica de projetos. Então eu anunciei para toda a universidade, professor, diretor, quem tiver projeto, com alguma ideia interessante, pode vir aqui no grupo dizer o que é que vocês querem, a gente elabora, olha, se é interessante para a universidade, eu vou buscar o dinheiro. Então, toda vez que eu ia a Brasília, eu carregava um conjunto de projetos. Entregava no Ministério da Agricultura, no Ministério da Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério de Agricultura, tudo eu ia entregando. E ali eu ia tentando conseguir esses recursos. E assim eu fui conseguindo recursos, também fazendo convênios com a Sudene, convênios com o Banco do Nordeste, convênios com o governo do Estado, algumas prefeituras, e aí nós fomos começando a ter recursos para gerar essas coisas todas. De tal maneira que, quando nós saímos, nós tínhamos 42 laboratórios de informática para estudantes, com mais de 1.200 computadores. A última geração, 386, 486, que eram os mais modernos, hoje estão todos superados, né? Com certeza. Computadores. E aí a gente tomou conhecimento de uma coisa interessante. O Ministério de Ciência e Tecnologia criou um programa de criar no Brasil centros de processamento de alta performance para a parte de informática. E como os recursos não eram limitados, eles resolveram comprar 5 grandes computadores, que era o SP2 da IBM, e só quem tinha nessa época era a NASA nos Estados Unidos, que tinha esse computador. E a Marinha de Guerra do Brasil tinha um. Ninguém mais tinha esses computadores. Então o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia resolveu criar esses centros e, para evitar politicagem, sei lá, que foi uma medida muito inteligente do ministro Zé Vargas, que era até mineiro, professor da Federal de Minas Gerais, ele diz assim, bom, nós vamos colocar esses computadores nas universidades. E as universidades vão dar suporte a todas as outras instituições. E onde ficar um computador num estado, ele cobre determinada região. Por exemplo, no Sul, ficou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul cobriu o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como São Paulo é um mundo maior, ficou um na USP, na Universidade Estadual de São Paulo, para cobrir só o estado de São Paulo, que tem imensidão, né? Claro. Um outro ficou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí cobria Rio de Janeiro, cobria Espírito Santo, e ficou ali naqueles estados ali, né? E o outro na Federal de Minas Gerais, aí cobria Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília, Minas,
ficou um ali. E o outro seria no Nordeste, que iria cobrir toda a região Nordeste, todo o estado do Nordeste, e mais a região Norte. E aí foi uma briga. Foi uma briga porque eram 3 universidades fortes da gente lutando naquele tempo, a Federal de Pernambuco, a Federal da Bahia e a Federal do Ceará. Mas aí, para conseguir esse sistema, você tinha que apresentar um projeto. Aí a gente apresentava um projeto. Nesse tempo, o deputado Ariosto Holanda era uma pessoa extraordinária, que é um grande deputado. Ele era um representante muito forte na área de ciência e tecnologia na Câmara dos Deputados. Eu fui logo ao Ariosto. Ariosto, olha, nós estamos querendo esse negócio, você vai nos ajudar. Ele realmente nos ajudou bastante. Eu fui várias vezes a FINEP, a financiadora de projetos, que está financiando a parte desse projeto, o CNPq, o ministro, etc. Mas o ministro, sempre quando a gente ia lá, pedia algumas mais informações complementares. A gente dava mais informações complementares para ele, né? E nada de sair, nada de sair. Aí eu disse um dia, sabe uma coisa? Eu vou a Brasília conversar com esse ministro. Eu não vou ficar só esperando que ele resolva. Aí pedi uma audiência, fui sozinho lá. Eu vou fazer uma carta, dar uma jogada hoje com esse ministro. Chegaram lá e disse, ministro, é o seguinte, como é que está a situação do computador do Nordeste? Não, estamos analisando, como todo mineiro, né? Estamos analisando, estamos vendo, analisando e tal. Ele disse, mas ministro, é o seguinte, e quanto tempo vai demorar? Nós vamos ver e tal. Eu disse, ministro, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se eu fosse de um estado rico, politicamente de peso, e eu pertencesse a uma universidade grande, de peso também, no meio acadêmico, o senhor não daria resposta agora para mim. Mas como eu sou do estado pobre, que está querendo se desenvolver, e de uma universidade que está querendo progredir, tendo uma oportunidade como essa de montar um sistema super atualizado na sua estrutura, o senhor me nega um negócio desse. Aí ele pegou os brios, né? Bateu assim na mesa e disse, olha, reitor, eu vou lhe dizer uma coisa, esse computador vai para a sua universidade. Pode esperar que ele vai para lá. Aí o computador realmente veio para cá, aí nós tivemos que preparar o NPD, né, o local que ia ficar o computador, tinha que entregar o nosso DEC 10, que era o antigo, para a Universidade Federal do Acre, a gente tinha que mandar para lá, para o Acre, e tínhamos que completar a infraestrutura, a fiação, ar-condicionado maior, etc. Até que o dia que o computador chegou, e eu me lembro que ele chegou, era o tamanho de uma geladeira. E na hora você subir as escadas, você que ia levando quase que cai. Eu ia atrás. Eu ia atrás aqui, o centro levando e eu aqui com a mão segurando para chegar lá. Aí nós conseguimos inaugurar esse sistema. Professor Antônio de Albuquerque Souza Filho, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu sei que essas histórias todas estão aqui nesse livro. Queria que o senhor tenha um minuto para as suas considerações finais, que o senhor falasse aonde encontrar o livro, como fazer, né, para adquiri-lo, né, e agradecer a sua participação aqui. O livro está à venda na editora da universidade, ali no campus do Benfica, né? Ali tem o Shopping Benfica, tem uma livraria chamada Smile, que também está lá à venda. Na Aldeota, no Shopping Aldeota, tem no 4º piso uma livraria chamada Lê, também está à venda lá. E no Livro Tecno, ali na Praia de Iracema, nós estamos tentando colocar em outras livrarias, porque infelizmente no Ceará é muito difícil de colocar livro daqui da terra, né? Para vender, não é muito fácil. Mas eu quero agradecer a oportunidade do encontro e dizer o que nós fizemos aí é um período da história da universidade. Ela vai de 1965 a 1995. Eu começo escrevendo no livro sobre o período que eu não entrei para ser professor, como era o ambiente da universidade naquela época, como era a escolha dos diretores, como era a política existente, como é que eu fui escolhido para ser diretor a primeira vez, o que nós fizemos como diretor na primeira vez. Depois, na segunda parte, eu falo da eleição e da posse do reitor, que é especificamente o meu caso. Depois, na terceira parte do livro, eu falo sobre o reitorado. Aí eu enfatizo a parte da informatização que nós fizemos, na parte de bibliotecas, que foi uma reforma muito ampla que a gente fez também na universidade, compra de livros. Né? Quando eu saí com flores da universidade, todo mundo achando que nós tínhamos realmente feito alguma coisa na universidade. Anexo o discurso que eu não pude fazer no dia da posse.
E como a minha turma de agronomia em 2012 completou 50 anos de formado, nós fizemos um artigo para uma publicaçãozinha que eu chamo A Época de Estudante, narrando o que era aquele tempo ser estudante na Federal do Ceará, em que a gente tinha um prestígio muito grande, se parava a cidade de Fortaleza quando tinha o desfile dos bichos, né? Os jogos universitários, né? As festas do Clube dos Estudantes Universitários, né? O centro ia aos clubes porque era universitário só com a carteira de estudante, né? Então eu falo um pouco dessa vida de estudante e faço um reconhecimento a todas aquelas pessoas que trabalharam comigo, eu listei o nome de todas elas, a contribuição de todas elas. É um livro que tem, portanto, conta uma história da universidade. E eu procuro não estar, assim, focado exclusivamente na minha pessoa, porque eu procuro, embora aqui ela cita alguns fatos, mas o que eu estou realmente localizando aí é um período histórico da Universidade Federal do Ceará. Estou dando aí uma contribuição para as pessoas que não vivenciaram essa época, entender o que era a universidade e o que aconteceu na universidade nesse determinado período. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal aqui na nossa página, www.fgf.edu.br, onde tem este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.